Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aridsa, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aridsa. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade. Amigos internautas, é um prazer poder fazer parte desse projeto Aridsa, Diário do Nordeste. Eu e o professor Charles estamos, portanto, representando a cadeira de Ciências Humanas e iremos, portanto, resolver e fazer alguns comentários acerca de algumas questões que envolvem Ciências Humanas e suas tecnologias no fascículo de número 12. Bom, começo resolvendo a questão 2. Essa questão traz para nós um artigo sobre a questão palestina, no que diz respeito ao dia 15 de maio de 2011, em Karamesh, fronteira da Jordânia com a Palestina ocupada, teve início a terceira intifada palestina. Charles, para o nosso amigo internauta, esse que nos acompanha, naturalmente é importante ele lembrar que a palavra intifada significa revolta das pedras. Mas a intifada ela nasce nos anos 80 como uma forma da população palestina repudiar os atos militaristas e tecnológicos do exército israelense. Vamos entender que o Estado de Israel surgiu em 1948 e no ano de fundação do Estado de Israel, a maioria da população na região palestina era palestina e muçulmana. E a partir de então, os palestinos passaram a vivenciar uma experiência seguida no que diz respeito hoje a uma diáspora palestina. Portanto, os palestinos representam uma nação sem Estado e sem um território delimitado. O que eles estão buscando no presente momento, portanto, século XXI, ano de 2011, diante da Assembleia Geral das Nações Unidas e com o consentimento do Conselho de Segurança, é o reconhecimento de um Estado palestino independente que possa ser liderado pela Autoridade Nacional Palestina, e esse Estado teria as suas fronteiras balizadas na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e a capital, que seria uma capital eterna, Jerusalém. A grande questão é que os próprios palestinos estão divididos. Existe um grupamento palestino, que é político-religioso, conhecido como Hamas, que comanda a região de Gaza e não reconhece a existência do Estado de Israel. E existe um grupamento moderado, chamado de Fatah, que hoje tem o presidente da Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas, à frente do mesmo, à frente da causa palestina, buscando a formalização do dito Estado. E nós entendemos que isso acaba por representar uma situação de muita tensão na região. Porque os israelenses mais ortodoxos, que representam, portanto, o Likud, do antigo primeiro-ministro e ministro da Defesa Ariel Sharon, eles não aceitam a divisão de Jerusalém, que para eles é uma cidade indivisível. O primeiro-ministro atual de Israel, o então Benjamin Netanyahu, antigo líder do Likud, partido fundamentalista judeu, ortodoxo, não acredita na divisão de Jerusalém, capital requerida pelos palestinos, na formalização do dito Estado. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita em uma proposta de paz, mas uma proposta de paz sob a liderança de Israel e uma paz armada por Israel. Contudo, os assentamentos judaicos na Cisjordânia, eles não retroagem, eles não retrocedem. A tendência natural é que essas construções continuem avançando, já que os assentamentos judaicos na Cisjordânia, eles representam uma estrutura estratégica dos israelenses para conter a possibilidade dos palestinos alcançarem a retomada territorial e a formalização de um Estado. Os Estados Unidos, durante décadas, acreditaram que Israel seria o seu braço armado no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a postura norte-americana era fazer com que a existência de Israel impedisse uma onda fundamentalista muçulmana na região do Oriente Médio. Lembremos que, especificamente em Israel, não há petróleo. Mas a riqueza de Israel está na sua posição estratégica, em meio ao Oriente Médio, nas proximidades da África, da Ásia Menor e da própria Europa. Então, a possibilidade de deslocamento para aquela região e de exploração das áreas circunvizinhas é estratégica. Portanto, a primeira intifada começa nos anos 80,
A segunda intifada em 2001, em repúdio à visita de Ariel Sharon na esplanada das mesquitas. E a terceira intifada começa em 2011. As três intifadas, a palavra intifada seria o que mesmo, meu amigo internauta? Seria a revolta das pedras. E a intifada em si é uma manifestação popular de jovens palestinos que busca chamar a atenção do mundo, combatendo israelenses para a formalização de um Estado independente. Observando agora as alternativas, portanto, a letra A, objetivo a concretização de acordos de paz com os judeus. Não é o objetivo da intifada, a pacificação. Letra B, foi a expressão da juventude árabe em busca de sua própria democracia. A intifada não é uma manifestação democrática, é uma manifestação de preceito nacional que busca a delimitação territorial para uma nação. A letra C busca o apoio das minorias étnicas que se identificam com a referida prática revolucionária de se lutar por uma nação soberana, independente do vínculo territorial. Na realidade, os palestinos apresentam um vínculo territorial. E eles querem que esse vínculo territorial possa se oficializar na manifestação de um Estado independente. A letra D tenta congregar a população palestina das mais diferentes partes do mundo em torno do sonho pela terra prometida. A expressão de terra prometida é uma expressão do judaísmo. E a letra E, que seria, portanto, o gabarito para essa questão, nós já comentamos, inclusive, de maneira profunda para os nossos amigos, busca a formalização de um Estado para a nação palestina, chamando a atenção do mundo através de práticas extremas, seja recorrendo a levantes armados ou atos de terrorismo político, buscando, inclusive, simpatizantes nas mais diferentes partes do mundo. Portanto, na segunda questão, gabarito letra E. Professor, qual é a importância da Amazônia para o clima global? Já na ECO 92, houve uma grande discussão sobre a importância em que as florestas, que a biodiversidade, que a própria Amazônia exerceria para o planeta. E claro, aí vem a discussão sobre a importância da Amazônia para o clima. Nós sabemos que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. E essa floresta, portanto, tem grande relevância na temperatura, na umidade, na precipitação. Bom, e claro, lembrar, na questão do albedo. Só o que é o albedo? O albedo é exatamente o índice de reflexão. Nós sabemos que na medida que nós preservamos a floresta, nós estamos controlando essa taxa de reflexão. Ou melhor dizendo, quando nós desmatamos um ambiente, deixamos a terra nua, essa terra tem a capacidade de refletir menos calor, de absorver mais calor. Aí realmente a questão que fala sobre a tonalidade, sobre as cores. Claro que o albedo é maior no branco. Quando você desmata, a terra nua, de cor escura, diminui o índice de reflexão. Daí a ideia de que ela retém calor. Então, a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, na medida que nós desmatamos a Amazônia, nós estamos interferindo, retendo calor nas camadas mais baixas. Além disso, a Amazônia é importante para a umidade global. A Amazônia influencia na evaporação, na evapotranspiração, na evaporação da maior bacia hidrográfica do mundo e na evapotranspiração da maior floresta tropical, que indica afirmar que, em função da intensidade de luz que a Amazônia recebe, claro que a floresta intensifica sua capacidade de filtro, sua capacidade de transpiração, a capacidade fotossintética. Nessa ideia de absorção de CO2 é interessante. As florestas tropicais têm a maior capacidade de absorção de CO2 que as florestas temperadas. Então, daí afirmar que a Amazônia influencia na ideia da umidade, pela evaporação e pela evapotranspiração, e influencia também no ciclo hidrológico. Porque é interessante, a água que é evaporada, transpirada pela floresta, nem toda ela fica na floresta amazônica. Parte dessa água forma um mecanismo diário. O vapor d'água sobe, se resfria, se condensa e chove. São aquelas chuvas torrenciais que ocorrem na Amazônia. É até muito comum se dizer assim, a gente se encontra depois da chuva. É que em regiões como a Amazônia, de forte temperatura, de médias térmicas de áreas altas, onde o dia é evaporação intensa, na medida que a temperatura diminui, há um processo rápido de condensação, as nuvens se formam e as chuvas são torrenciais. Mas nem toda a água da Amazônia fica na Amazônia. Parte do vapor d'água sobe para as camadas mais altas. E lá em cima, nas camadas mais altas, eles vão para os trópicos, porque lá em cima é uma zona de maior pressão, e vai em direção aos trópicos.
Isso nas camadas mais altas da atmosfera. Dos trópicos eles voltam para o Equador, que é a formação dos ventos alísios. Quer dizer, vapor d'água, a umidade da Amazônia interfere no mecanismo de ascendência. Nas camadas mais altas, esse vapor ele vai para os trópicos e dos trópicos volta para o Equador em forma de ventos alísios. Então a Amazônia influencia, inclusive, no mecanismo dos contralísios e dos ventos alísios. E além disso, parte dessa água ainda vai para camadas mais altas da atmosfera, onde lá em cima se dissipa para a atmosfera, chegando até a influenciar nas geleiras, tanto nas geleiras da formação dos Andes, como nas geleiras polares. Então, a Amazônia influencia no mecanismo dos ventos alísios, influencia nas geleiras polares, influencia nas geleiras na formação dos Andes, então influencia no ciclo hidrológico global, além de influenciar no ciclo hidrológico do Brasil internamente. Uma vez que, no verão, essa massa de ar que sai da Amazônia é ela que provoca, que estimula a formação de chuvas no Cerrado e no próprio sertão nordestino. Ela transpõe. Daí até saber o seguinte, há cientistas que entendem que o desmatamento da Amazônia pode até criar um fenômeno que chamamos de bomba biótica, que à medida que você desmata, você cria zonas de baixa pressão, e no lugar da Amazônia liberar a umidade, ela passa a formar uma zona de baixa pressão, ela passa a convergir a umidade de fora para dentro, deixando as bordas da Amazônia mais secas. Nesse caso aí, o desmatamento da Amazônia iria contribuir para a formação de desertos em torno da floresta, da redução da umidade em torno da floresta, nas bordas da floresta. E claro, a Amazônia influencia na produção do CO2, na produção de metano. Como? É que o lixo da floresta, a folha que cai em decomposição, é produtora de CO2 e produtora de metano. Então, assim, no ciclo natural, ela é solvedora de CO2 na fotossíntese, mas também tem a capacidade de produção de CO2 como produção de metano. Tanto é que, quando se fala sobre a questão do clima global, do aquecimento global, logo se diz o seguinte, onde é que o Brasil mais contribui para o aquecimento global? Não é na queima dos combustíveis fósseis. Onde o Brasil mais contribui para o aquecimento global é no desmatamento. Por quê? Porque quando você desmata, você já deixa absorver CO2. Tratando-se da Amazônia, você deixa absorver muito CO2. Quando você desmata, você deixa a terra nua, interferindo, retendo calor. E além disso, as folhas que ficam depositadas, você tira a madeira. Então as folhas, os galhos que ali ficam depositados, eles vão entrar em processo de decomposição. E, bom, aumentando assim a produção de CO2 e a produção de metano para a atmosfera. Lembrando que quem tem maior capacidade de reter calor não é o CO2. Quem tem maior capacidade de reter calor é o metano. E o desmatamento da floresta passa a ser grande importância na produção de metano. Então, aí isso conclui que a Amazônia interfere no mecanismo da temperatura, nas médias térmicas, na questão do albedo, influencia na umidade através da evaporação e da evapotranspiração, influencia no ciclo hidrológico, no mecanismo dos ventos, dos contralísios e dos ventos alísios, influencia na questão do CO2 e metano que o ciclo natural já faz a floresta, em seu lixo, em sua atividade de decomposição microbiótica, produzir CO2 e metano. Sem esquecer que a Amazônia tem grande importância para o banco genético, para a biodiversidade do planeta. Aí nós estamos falando da importância da Amazônia para a questão do banco genético, para a importância da biodiversidade que a Amazônia tem, que é grande. Somos, volto a dizer, a maior floresta tropical, o maior banco genético. Então, daí a importância da Amazônia não só para a questão climática, mas também para a biodiversidade. Qual a possibilidade de criar um Estado palestino? Imaginar a criação de um Estado palestino nos remete naturalmente ao ano de 1948, ano da fundação do Estado de Israel. Lembremos que a fundação do Estado de Israel está completamente alicerçada na influência política e econômica dos judeus que se encontravam à frente ou influenciando economias como a norte-americana e a britânica. Somando-se a esse cenário de influência política e econômica que possibilitaria a fundação de um Estado judeu, havia também uma sensibilização internacional no que tange, portanto, a ocorrência dos massacres de comunidades judaicas
no contexto da Segunda Guerra Mundial e nos campos de concentração. Ora, quando a Assembleia Geral da ONU lançou a proposta de fundação de um Estado judeu independente na região da Palestina, ela também lançou a proposta de um Estado palestino independente. Contudo, para aquela ocasião, os palestinos, povos árabes, islamizados, que habitavam o território da Palestina e eram maioria na Palestina, não aceitaram a proposta. Entenderam que a mesma era um ultraje, portanto uma ofensa. E por terem entendido que aquela proposta era uma ofensa, eles resolveram, portanto, decretar o fim do recém-criado Estado de Israel. Ocorre, portanto, o primeiro conflito árabe-israelense no ano de 1948 e estende-se até 1949, conhecido como a Guerra de Independência de Israel. A polarização no contexto de Guerra Fria, naquela ocasião, colocava a Liga Árabe, capitaneada por Egito, com a participação de Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, à frente, portanto, da causa árabe-palestina, e em contrapartida, nós poderíamos constatar a presença de Israel sob a influência norte-americana. Ora, Israel vence aquele conflito, e já nos anos 50, em 1956, ocorre o segundo conflito árabe-israelense, também conhecido como a Guerra de Suez, que envolvia a nacionalização, portanto, do canal, que era de posse do Egito, contudo estava sendo administrado por ingleses e franceses. O Egito proíbe a passagem de Israel pelo canal de Suez, somando-se aos interesses ingleses e franceses. Israel, apoiado e financiado por ingleses e franceses, acaba, portanto, combatendo o Egito, domina a margem direita, a margem esquerda do canal, a faixa de Gaza, a península do Sinai. Contudo, os Estados Unidos e a União Soviética advogam na ONU e o canal de Suez é nacionalizado. Evidentemente, uma zona estratégica de escoamento petrolífero, de passagem que ligava o Golfo Pérsico à região do Mediterrâneo. Importante, portanto, nós lembrarmos que o canal de Suez é nacionalizado e há uma vitória retumbante para o mundo árabe e islâmico, no que correspondia aos ideais pan-arabistas. O terceiro conflito árabe-israelense se delineou em 1967. O Egito ameaçava, evidentemente, aliado à Síria e à Jordânia, fazerem uma invasão a Israel. E Israel, em meio àquelas ameaças, acabou se antecipando e bombardeia o Cairo e consegue, portanto, com um golpe, destruir parte da aviação dos tanques egípcios. Israel vence a Guerra dos 6 Dias, o terceiro conflito árabe-israelense, e passa a ter praticamente o quádruplo do território inicial no ano da fundação de seu Estado, em 1948. Agora Israel comandava a região da Cisjordânia, as colinas de Golã, a faixa de Gaza, a península do Sinai. Um pouco mais à frente, nós perceberíamos, no ano de 1979, a costura de um acordo que buscava uma paz entre palestinos e israelenses. O então primeiro acordo de Camp David. Esse acordo teria sido feito entre Israel e Egito, mas mediado pelo presidente dos Estados Unidos, o democrata Jimmy Carter. Mas o importante desse momento era a tentativa de se propor um Estado palestino independente, no ano de 1979. Israel devolvia para o Egito a região da península do Sinai. Lembremos, inclusive, que no ano de 73 havia ocorrido o quarto e último grande conflito árabe-israelense, a Guerra do Yom Kippur, onde Egito e Síria tentavam uma coalizão contra Israel, alcançaram inclusive a dianteira militar belicista, mas os Estados Unidos intervieram naquele conflito e acabaram, portanto, freando as pretensões expansionistas dos egípcios. Não esqueceremos que o Egito ele estava a capitanear a causa palestina e que no próprio ano de 1964 havia nascido a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, sob a liderança de Yasser Arafat. Portanto, os 4 grandes conflitos árabe-israelenses, em 48, em 56, em 67 e em 73, eles seriam, portanto, agora amenizados e silenciados com o acordo de paz em Camp David, no ano de 1979. Contudo, Israel invade o sul do Líbano em 82 e naquela mesma década começa a primeira intifada, a primeira revolta de jovens palestinos.
Em 93, mais uma tentativa no acordo, mais uma tentativa em Camp David, o acordo de Camp David, entre israelenses e palestinos, onde ocorreria a presença do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder palestino Yasser Arafat. Contudo, não existiu grandes avanços, sempre na perspectiva teórica. Na perspectiva teórica, eles aconteciam, mas no universo prático, um roteiro programático para o estabelecimento de um Estado palestino independente com uma suposta capital em Jerusalém, isso não acontecia. Ora, no presente momento, estamos observando o desejo dos palestinos, através da Autoridade Nacional Palestina, onde o seu líder é Mahmoud Abbas, conseguir a formalização perante a Assembleia Geral da ONU de um Estado palestino independente, mais uma bandeira para a Organização das Nações Unidas. Mas os Estados Unidos, presidido por Barack Obama, já se posicionaram em oposição à possibilidade de um Estado palestino formalizado. Isso divide muitas opiniões, porque a União Europeia, caso venha a posicionar-se na crença de um Estado palestino, os Estados Unidos poderão ficar isolados, já que grandes aliados europeus poderiam, portanto, nessa ocasião específica, ameaçar não seguir a mesma orientação norte-americana. Essa é uma questão ainda irresoluta. Portanto, os Estados Unidos se posicionarão no Conselho de Segurança, possivelmente com o apoio da Inglaterra, contra a formalização de um Estado palestino. Contudo, dentro da União Europeia, existem países que acreditam e apoiam a construção de um Estado palestino independente na região de Gaza e na Cisjordânia. Evidentemente, meus amigos internautas, essa é uma questão que nós iremos continuar observando no decorrer dos próximos fatos na história do tempo presente. Mas a possibilidade de um Estado palestino em Gaza, na Cisjordânia e com capital em Jerusalém ainda é um grande desafio. Meu amigo Charles, por gentileza. Bom, a questão que a gente deve aqui começar a explorar é a questão 10, uma questão que fala sobre a habilidade 17, que fala da influência das novas tecnologias na territorialização do espaço. Nós até comentamos muito em sala de aula que essa habilidade ela tem como ser cobrada em prova de vários pontos. Essa busca de novos territórios, as novas tecnologias, para o Brasil, ela pode ser cobrada na questão agrária, como foi explorada aí. Nos anos 60, 70, vem a inovações das técnicas, bom, as novas formas de produção, e o Brasil vai defender exatamente que o Cerrado brasileiro se tornasse uma área ocupada. Afinal, a área ocupada é a área inserida, é a área dinâmica, integrada ao processo de desenvolvimento. E aí os militares têm essa ideia de integrar o país, né? Até porque diz que integrar para não entregar. Né? Integrar o espaço brasileiro. Uma visão nacionalista exacerbada. Uma visão nacionalista, né? Ocupar o espaço. E no caso centro-oeste, esse processo já no final dos anos 50, com a construção de Brasília, já é uma forma de estimular o processo de ocupação do espaço. Nos anos 60, vamos ver isso de forma mais acelerada, quando o governo passa a dar incentivos para a expansão do povoamento do Cerrado. O governo passa a dizer que quem for para o Cerrado vai ter subsídios, como juros menores, prazo maior, prazo mais elástico, para a expansão exatamente da agricultura. A ocupação dessa faixa territorial que envolve o Cerrado e, de repente, a fronteira da Amazônia, estaria ligada à agricultura familiar ou ao agronegócio? Aí marca a preocupação do governo em aumentar as reservas e fazer o Cerrado o celeiro do Brasil, de aumentar a exportação, portanto, voltada à expansão do agronegócio. Né? Uma agricultura moderna, mecanizada. Mas, de início, o que acontece? O sul do Brasil tem uma herança histórica da migração e da pequena propriedade. Né? E essa pequena propriedade, aos poucos, vai sendo incorporada pelo latifúndio da soja, pelo grande produtor. E o migrante do sul, também a família cresce. E o minifúndio se torna improdutivo. E ele vê no subsídio do governo, na ideia de que venha para o Cerrado, a terra, que tem terra para quem quer terra. Né? Venha para o Cerrado, o governo tem interesse de povoar o Cerrado. O governo com subsídio dizendo que os juros são menores, que o prazo é maior, que as terras sim são terras produtivas. A Embrapa desenvolve o sistema de calagem, que é a técnica que faz o Cerrado um solo produtivo, que é aderir calcário ao solo para corrigir a acidez. Então, tornando o Cerrado um solo produtivo, dando subsídios do governo, vai acontecer uma expansão natural da agricultura do oeste paulista,
né, para o sul do Mato Grosso, do Triângulo Mineiro em direção ao sul de Goiás, e essa expansão não vai ser só expansão natural, mas expansão planejada, estimulada pelo governo, que, volto a dizer, é interesse de povoamento, de tornar o Cerrado o Cerrado do Brasil, de tornar o Brasil potente na expressão do agronegócio, que você bem frisou, e vai haver essa expansão da agricultura do sul em direção ao centro-oeste. Claro que isso não para por aí. O que se viu já no final dos anos 70 é a expansão dessa agricultura indo em direção à Amazônia. As terras do Cerrado vão ficando caras, né? E vai haver uma expansão da fronteira agrícola em direção à Amazônia. Tema bastante como em prova, porque essa expansão da fronteira agrícola agora em direção ao centro-oeste, estimula a economia em direção à Amazônia. E aí vem o desmatamento da Amazônia. Uma questão bem pertinente aos usos vestibulares é cobrar qual a influência dessa expansão da fronteira agrícola para o Cerrado. É exatamente o aumento da produção, o aumento do Cerrado do Brasil, mas também vai desencadear um processo de ocupação da Amazônia, que passa a ser a mais nova fronteira agrícola do país. A região sul do Pará, o norte do Mato Grosso, depois vem a criação do estado do Tocantins com a Constituição de 88, e aí vamos só aqui falar daquilo que a prova mais cobra. Quando ele falar sobre a Amazônia, quais são as grandes consequências já dessa expansão para a Amazônia? Os impactos ambientais e os conflitos de terra. No ano em que, inclusive, para esse vestibular, se discute o massacre a Eldorado dos Carajás. Né? No ano em que a morte de um casal de ambientalistas, no período que era o mês de março, abril, creio que isso. Então, aí vai discutir a morte do Chico Mendes nos anos 80, né? A morte da missionária, a irmã Dorothy, né? A morte agora desse casal de ambientalistas, que inclusive, agora essa semana, foram presos as duas pessoas que cometeram o crime, ou seja, uma atividade de grilagem mesmo, uma discussão sobre assentamento de terra. Então aí ele discute o quê? Os impactos agora para a Amazônia, que seria exatamente os conflitos de terras e os impactos ambientais. No mapa da questão, que ele mostra a expansão da soja em direção ao Cerrado, está bem caracterizado exatamente no item A, onde ele diz exatamente o sul em direção ao centro-oeste, e também em direção ao nordeste, porque a expansão não vai ser só em direção à Amazônia, também para o centro-oeste. Nos últimos anos, a gente viu as terras do Cerrado caras e agora nordestinos, sulistas, que enquanto o Cerrado cara, estão vindo terras caras, estão vindo para o nordeste, para o sul do Maranhão, para o sul do Piauí, novamente com o agronegócio da soja, o agronegócio do arroz. E aí tem o município de Barreira, na Bahia, sudoeste da Bahia, como área produtora de soja. Então essa expansão veio para o centro-oeste e nos últimos anos em direção ao norte e em direção ao nordeste. Isso pode cair falando sobre expansão da fronteira agrícola, a territorialização do espaço, que é exatamente o que diz a habilidade 17. Vejamos, a habilidade 17 diz analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização do espaço. Na medida que o Cerrado desenvolve novas tecnologias, torna produtivo, as terras ficam caras. E agora é a hora de expansão da agricultura em direção à Amazônia, em direção ao Nordeste, com terras mais baratas. Então, a questão de número 17, que fala sobre a expansão da soja, a conquista de novos territórios do Brasil, a interiorização da fronteira agrícola, tem como gabarito o item A. Nós vamos resolver agora a questão de número 8, onde nós temos uma imagem retirada da revista Le Monde e trata exatamente da prisão no último mês de maio, em Nova York, do ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, e de um homem de negócios egípcio, Mahmoud Abdel Salam Omar, ambos acusados de agredir sexualmente a camareira. Chamou a atenção do público sobre as relações de poder entre clientes e empregados nos hotéis de luxo. Podemos avaliar criticamente que o referido fato passa por conflitos de natureza. Charles, eu lembro claramente que uma das temáticas abordadas pelas provas que nós já observamos nesses últimos 2 anos, portanto pelas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, é o que diz respeito à inclusão social. Ora, quando nós olhamos para o fato de uma ameaça ou de um assédio sexual à condição de uma camareira, que seria, portanto,
para um país como os Estados Unidos, para uma cidade como Nova York, cosmopolita, um ato que revela uma mensagem de subalternidade, onde estaria relegado determinadas categorias profissionais. Portanto, a camareira em si, cuja profissão seria naturalmente uma profissão nobre, digna, portanto, de respeito, acaba simbolizando toda uma estruturação de subalternidade social, onde um determinado grupo de pessoas e um núcleo étnico acaba sendo posto. Se nós formos observar e analisar e investigar, as pessoas que trabalham, portanto, na estrutura hoteleira ou que produzem para o lazer e turismo, ou ainda nas estruturas de conservação e manutenção de patrimônio público e privado nos países considerados desenvolvidos, nós encontraremos uma gama significativa de imigrantes africanos, orientais asiáticos, do leste europeu, latinos, povos que não encontraram nas suas terras, nas suas nações e territorialidades de origem, a dignidade do trabalho valorizado. Não que nos países desenvolvidos eles encontrassem também a valorização requerida, mas pela própria necessidade de sobrevivência e pela busca do sonho, talvez o American Way of Life, o sonho americano de prosperidade, eles partem, portanto, e passam a vivenciar essas experiências de humilhação para alcançar o sustento familiar. Então, para o aluno que irá fazer a prova do Enem, é importante ele perceber uma realidade de migrações que ocorreram do leste europeu para a Europa centro-ocidental, da África para a Europa, da Ásia para a Europa, ou ainda de asiáticos e africanos para a América rica, América do Norte. E cronologicamente, a gente entende que isso é o momento dos anos 80. Né? É o auge da crise dos anos 80. É quando vai intensificar esse fluxo migratório. Quando a Europa, até para sair da crise dos anos 80, ela precisa de mão de obra barata. Então ela cria realmente menos restrição às migrações. Eu achei muito oportuno o que você disse, porque em meio então às crises que envolveram a década de 80, e a mão de obra, portanto, do migrante, ela era considerada necessária, portanto, os países de primeiro mundo requeriam esse tipo de mão de obra, e essa mão de obra de etnia africana, asiática, latina, acabou servindo os interesses dos países desenvolvidos. Para um determinado momento, eles atenderam às necessidades do capitalismo recorrente naquele contexto. Mas na atualidade, em meio às consequências de uma crise advinda do ano de 2008, agora ficar com esses migrantes na Europa considerada desenvolvida ou na América considerada desenvolvida é um problema. E já nos anos 80 a gente viu isso. Na medida que cai o Muro de Berlim em 89, que vem a população do leste europeu, a Europa, qual a primeira reação? Era o controle das migrações. Para aí cresce o movimento de xenofobia. Os movimentos que entendem que o imigrante passa uma ameaça. O europeu agora quer aquele posto de trabalho que antes para ele era tido como barato, como de mão de obra desqualificada. Então é importante essas relações que você bem frisou, Davi. Em momentos econômicos, né, assim, são momentos cronológicos distintos, mas na realidade semelhantes. Essa desigualdade de relações de trabalho, a exploração da força de trabalho, né, que envolve a parcela dos migrantes como força de mão de obra barata para os países desenvolvidos. É a questão do Japão, é a questão da Europa e a questão americana, e recebendo os latinos. Desconsidera, então, o valor do ser humano e se revela a concretude da desumanidade da esfera de poder capitalista, que passa, portanto, a tratar as pessoas como meras mercadorias, de acordo com as circunstâncias de cada momento específico. Anos 80, anos 90, século XXI agora. Portanto, uma outra questão, Charles, importante, e eu gostaria também de mencionar essa questão que eu acredito que poderá ser cobrada para os nossos alunos. Ora, a forma como a África foi dividida. Então, a divisão da África na Conferência de Berlim, ela não olhou para a valorização étnica e cultural das nações africanas ou do tribalismo africano. Considerava apenas os recursos naturais que interessavam as grandes potências capitalistas, envolvidas, portanto, nessa partilha. A outra questão que está envolvendo, portanto, a temática aqui discutida é que, de um lado, nós temos importantes homens de negócio, diretor-presidente do FMI, mas a grande questão que merece aí ser mencionada, como o Charles muito bem divagou sobre essa temática,
é a questão dos conflitos étnicos, do menosprezo de etnias que seriam consideradas de subalternidade, ao ponto, por exemplo, do ser humano aí não ser respeitado e ser completamente invadido no tocante aos seus direitos sociais. Portanto, observando os itens, se nós queremos resolver essa questão e ela pergunta os conflitos de natureza, qual seria a natureza que envolve essa questão? A natureza social e a natureza étnica. A natureza social no perfil de subalternidade profissional da dita camareira. E na natureza étnica, a etnia africana, que caracteriza um grupamento humano que, portanto, migra de sua localidade nativa original e vai, portanto, para uma América em busca de melhores condições de vida. Portanto, o gabarito para a questão 8 seria a letra A. Charles, por gentileza. Bom, e a questão 12 é uma questão também muito boa, porque é o processo de industrialização do Brasil, que é um tema das ciências humanas, né, o tema da geografia, da história. Como se dá esse processo de industrialização exatamente de países periféricos como o Brasil? Comparado com os países envolvidos, uma indústria clássica, né, uma indústria em que a produção acompanhava as transformações do campo. A nossa indústria no Brasil é um modelo que é muitas vezes muito mais influenciado pelo fator repulsivo do campo do que o próprio processo de atração da atividade industrial. E ele diz assim, a industrialização do Brasil é um fenômeno recente, e se processou de maneira bastante diversa daquela verificada nos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo notáveis, entre outras características, a concentração industrial em São Paulo e fortes desigualdades de renda mantida ao longo do tempo. Outra característica da industrialização brasileira foi sobre a indústria brasileira. Ninguém fala da indústria brasileira desde um processo histórico, e aí eu não vou fazer referência à era Mauá, vou fazer uma referência ao momento dos anos 30, o momento da crise do café, no momento que o Brasil muda o seu modelo econômico de um país agrário exportador para um país urbano, para um país industrializado. Numa política que vocês na história tanto falam, da política de substituição das importações. O café financiava a indústria brasileira. O Brasil com café importava equipamentos, importava máquinas. O café trouxe o imigrante com mão de obra qualificada. O café trouxe o imigrante com o mercado consumidor. E a concentração? A indústria fica no Sudeste. Por que no Sudeste? Heranças do ouro e heranças do café. Isso explica essa territorialização do espaço brasileiro, questão também muito boa, essa concentração industrial como herança do ouro e do café. A gente, quando fala sobre as disparidades regionais, envolvendo essa visão histórica, diz, quando a cana-de-açúcar caiu, não houve, né, uma atividade, o couro, o charque, não foram capazes de se erguer, de manter o Nordeste como a região mais dinâmica do país, inserida na divisão internacional do trabalho. Quando a borracha caiu, não surgiu uma outra droga do sertão que se erguesse a Amazônia. Mas quando o ouro caiu, veio o café. Quando o café caiu, veio o processo industrial. Quer dizer, porque o café financia a industrialização brasileira. Financia na mão de obra qualificada, financia na importação de equipamentos. Bom, e é interessante, o Estado muito presente na atividade industrial brasileira. Vem a crise do café, vem a Revolução de 30, que aí é... Ou seja, em outras palavras, você está falando da Era Vargas. Era Vargas. Eu posso, então, entender que nos anos 30 o governo adota uma política keynesiana, onde o Estado passa a fortemente intervir no processo econômico. Isso. E a atividade industrial ela passa a ser um processo federalizado pelo Estado, através, então, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Isso. O projeto agora seria desenvolver a indústria e promover a substituição. Mas, Charles, qual seria, então, a continuidade desse caminho? Aí vem o Vargas, com 42, quando cria a ideia do aço. Né? O país vem em bases onde tendo o aço. Aí o Brasil cria a CSN, a COSIPA, a Usimina e a Vale do Rio Doce. E um pouco antes disso, ainda com Vargas, as leis trabalhistas, os movimentos sindicais, a organização e, claro, preocupação com os imigrantes. Chega a criar leis controlando a imigração, preocupado com as manifestações que poderiam surgir desse imigrante que tem consciência trabalhista, que tem consciência, portanto, da exploração. Tanto que com a crise do café, o desemprego grande no Brasil, alguns migrantes fazem o caminho de volta, chamado aí, pode chamar migração de retorno, por que não dizer? Vem a Era Vargas, bom, num pulo novamente vem a Era do Juscelino. A gente, bom lembrar aqui, Era Vargas, Juscelino e Médici, como 3 fases bem importantes da indústria. Na Era do Juscelino tem uma falha que a gente acha que existe em alguns alunos, dele entender que é o capital externo, substituição por incentivo às multinacionais, como se o Estado não tivesse presente. E isso não é verdade. Com o Juscelino, o Estado está muito presente.
presente em investimento em obras de infraestrutura. É a criação de grandes rodovias, é incentivo à produção de grandes parques energéticos no Brasil e, portanto, de infraestrutura. O Estado está presente. Ou seja, o modelo nacional desenvolvimentista, mesmo que ele esteja combinando-se com o capital internacional, mas o Estado seria essa válvula estimuladora dos investimentos na montagem de uma infraestrutura necessária para que a atividade pudesse, portanto, avançar. E nós observaríamos isso tanto com o JK, como ao mesmo tempo nos regimes, no modelo militar com o Médici. Com o milagre econômico brasileiro. Então, essa questão que fala sobre a indústria brasileira, o item que satisfaz a nossa necessidade é o item E. Diz a substituição das importações e a introdução de cadeias complexas, que é a produção, o aço, a siderurgia, e a produção de matéria-prima, que é o branqueamento do ferro, do manganês, do alumínio, e aí até explica a indústria ficar centralizada no Sudeste, porque ali está o quadrado ferrífero, que naquele momento tinha a produção do ferro, a produção da matéria-prima, do manganês, do alumínio, e tem uma herança ainda da mineração, uma estrutura lá de Sabará, Ouro Preto, Congonhas, né, da região que, de alguma forma, é o quadrado ferrífero, a herança do ouro. E a herança de políticas do café com leite, a herança histórica da concentração do poder na região de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, a questão 12, o gabarito é o item E. Bom, só queria então agradecer essa oportunidade que eu tive de ter estado aqui com o meu amigo, professor Charles Weimann. Nós desejamos a vocês uma excelente caminhada em direção, portanto, a esse exame, a prova do Enem, que irá acontecer no mês de outubro. E, afinal de contas, uma boa sorte, um bom preparo, e eu acredito que esses temas que foram aqui tratados, e refletidos e comentados são todos tão importantes e fundamentais nessa caminhada, não é verdade, Charles? Com certeza. A questão palestina, a questão do agronegócio, a questão da indústria e das relações sociais, com certeza estarão temas que vocês irão encontrar na prova e terão a felicidade de fazer uma boa interpretação dos assuntos e esperamos ter tido alguma contribuição para esse resultado. Um grande abraço, portanto, a todos. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aridsa, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aridsa. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade.